A paz do Senhor Jesus, eu sou o Lucas Pereira. Sejam todos bem-vindos ao canal Exaltados por Cristo. Hoje eu venho trazer uma mensagem da parte do Senhor que está na Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 11 e o versículo 14 e 15, que está escrito assim: pela manhã, Davi escreve uma carta, dá essa carta à mão de Urias para Urias entregar a Joabe. E nesta carta, versículo 15, está escrito que nesta carta está escrito para Joabe pegar Urias, colocar na frente da batalha e se retirar de lá para que Urias seja ferido e morto. Agora, vamos meditar nesta palavra, irmãos? É o seguinte, para quem não entende, para quem não conhece essa palavra, Davi era o rei. E ele se apaixonou por Batseba. Batseba era mulher de Urias. Quando Davi teve relação com Batseba, ela engravidou. Assim que ela engravidou, ela mandou um recado para Davi falando que estava grávida. E Davi mandou trazer Urias da guerra, para que Urias pudesse se deitar com Batseba, para que ele não levasse a culpa de ser o pai do filho de Batseba. Urias, chegando da guerra, ele falou assim: como posso eu me deitar com a minha mulher, comer e festejar, enquanto os meus irmãos estão lá na guerra, se matando? Então, ele foi um homem que ele pensou nos irmãos dele, ele pensou que ele não estaria no momento dele descansar para ele poder ter relação, para ele poder ficar tranquilo. Ele não conseguia ter paz porque ele sabia que os irmãos deles estavam morrendo. Urias, então, não se deitou. Davi, para bolar um plano para Urias se deitar com a mulher dele, trouxe Urias até o castelo para que ele pudesse se embriagar. Urias se embriagou e mesmo assim não foi para casa, dormiu na porta do castelo. Essa é a integridade de Urias. Mas o que me chama a atenção nesta palavra não é essa parte. O que me chama a atenção nesta palavra é que, se você ler a Bíblia, você vai ver que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você vai ver que Davi era um homem que ouvia e falava com Deus como frente a frente. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para você é que é o seguinte: Davi era um homem segundo o coração de Deus, e mesmo assim se interessou por Batseba, que era casada, e era casada com o seu amigo, que era temente a Deus. Mesmo assim, Davi traiu o amigo dele, ficou com a mulher dele. Então eu convido você agora a abrir mais os seus olhos. Eu convido você agora a ficar mais atento. Por que você está falando isso, Lucas? Eu estou falando porque Davi, ele sabia que Batseba era casada com Urias, mas ele se interessou por ela. O que eu quero dizer, meu irmão, o que eu quero dizer, minha irmã, para você hoje, agora, nesse momento, é que você tem o seu marido. Mas a irmã, não é porque que ela é da igreja que ela não pode dar em cima do seu marido. Não é porque que se diz ser cristão que não vai dar em cima do seu marido. Porque Davi era segundo o coração de Deus e deu em cima de Batseba, que era mulher de Urias, ao ponto de engravidá-la. Ah, mas a irmã é crente, a irmã vai pro monte, a irmã ora, a irmã clama, a irmã revela, a irmã sapatia, a irmã não vai dar em cima do meu marido. Cuidado! A mesma coisa é o irmão. A mesma coisa é você, varão. Ah, mas aquele irmão é uma bênção. Aquele irmão vai na minha casa. Aquele irmão, ele ora, ele clama, ele jejuma, ele revela, ele pula. Aquele irmão é ungido por Deus, vive no monte. Aquele irmão jamais vai fazer isso. Ah, vigia. Sabe por que eu estou te falando isso? Eu vou repetir novamente. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele deu em cima de Batseba, teve relação com Batseba, sabendo que Batseba era casada com Urias. E o final dessas histórias é final trágico, é final destruidor, é final que, quando não destrói o casamento, quando não destrói uma família, leva à morte alguém. A Bíblia vai nos dizer que Davi, tentando de todas as formas levar Urias para ter relação com Batseba, para ele levar a culpa de ser o pai do filho de Batseba, ele não conseguiu. Sabe o que Davi fez? Davi pegou uma carta, entregou na mão de Urias e falou: entrega na mão de Joabe. E Urias, por ser um homem reto, um homem
que tem honestidade, dignidade, pegou essa carta e não abriu. Ele pegou a carta da mão do rei e entregou a Joabe. O versículo 15 vai falar que Joabe pegou aquela carta e quando ele começou a ler aquela carta, estava escrito: coloca Urias na frente da batalha, se retira de lá, para que ele seja ferido e morto na frente da batalha. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Como que pode um homem segundo o coração de Deus fazer uma coisa dessa? É isso que eu estou aqui para dizer para você. Não importa se é pastor, não importa se é bispo, não importa se é missionário, não importa se é irmão. Todos nós que estamos aqui na terra somos pecadores. Todos nós que estamos aqui na terra sofremos tentações. E todos nós que estamos aqui na terra somos falhos, imperfeitos. E estamos sujeitos a pecar, sujeitos a errar, sujeitos a falhar. Então confia somente no Senhor, confia somente em Jesus, confia somente em Jeová, porque é Ele que é o Deus justo, e só Ele pode nos julgar, Ele que é o Deus reto, Ele que é o Deus que perdeu a tua vida pela nossa vida, Ele deu a vida dele, a cruz do Calvário. Jesus entregou o teu espírito na mão de Deus para nos livrar dos nossos pecados, e carregou sobre si os nossos pecados. Ele sim, jamais vai falhar com você. Mas ser humano, ei, acorda, não deixa o seu marido sozinho com a irmã, não deixa o seu marido sozinho com a irmã, porque ela é da igreja, porque ela sapatia, porque ela pula, porque ela fala em línguas, porque ela vai para o monte. Não deixa, porque a tentação é tentação e vem para tentar. Não é porque que a irmã lá da igreja pula e fala em línguas e revela que ela não pode sentir atraída pelo teu marido, e a atração da carne faz a pessoa ficar meio que inconsciente. Então vigia. E você também, varão, cuida da sua esposa, dá amor, dá atenção, e não deixa que o pastor vive na sua casa, não deixa que o bispo vive dentro da sua casa, não deixe que pessoas fiquem perto da sua mulher sozinho, porque uma hora você pode se arrepender de ter confiado. Ah, mas o meu pastor é uma bênção. Vai nessa, tá? Vai nessa que é uma bênção. Todos nós somos pecadores, irmão. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu quero que você entenda que aqui na terra, o mundo que nós estamos vivendo hoje, não tem um só que pode ser comparado com Davi. Porque Davi, ele conversava com Deus, ele ouvia Deus e falava com Deus. E nós aqui, gente, que somos pessoas que oramos, que Deus fala no nosso coração. Davi ouvia Deus falar com ele, e mesmo assim ele cometeu um pecado tão grave. E Deus diz para Davi: por causa do seu pecado, a espada não vai apartar da sua casa. Então, irmão, o que eu quero dizer para você hoje é: vigia, tá? Vigia, porque não é brincadeira. Confie menos nas pessoas e confie mais em Deus, para que você não se surpreenda, se chateie, se magoe e pense depois: nossa, eu confiava tanto em fulano e fulano fez isso comigo, então eu estou aqui como um intermédio, como uma pessoa que está trazendo algo de Deus para a tua vida. Amém? Louvado seja Deus, que o poder de Deus esteja com você em nome de Jesus. Amém.